Boa noite a todos, sejam bem-vindos, jamais reconectados com a espiritualidade. Sejam bem-vindos também àqueles que nos assistem pelas mídias sociais. É sempre muito bom ver rostos conhecidos novamente, ver novos rostos aqui nessa nossa casa tão querida de paz e amor. Casa que nos assiste, que nos ajuda, que nos ampara, que nós, de uma certa forma, lá na frente, possamos retribuir em forma de trabalho, em forma de auxílio, em forma de que nós possamos comprar um livro, porque tudo isso faz parte do funcionamento dessa nossa casa. A casa precisa de toda essa parte espiritual, mas também precisa da parte material, né? Temos funcionários, temos colaboradores, todo o espaço físico que precisa ser mantido e nós contamos com cada um de vocês. Recadinhos da noite, por favor, desliguem seus celulares, coloquem no modo avião, que é um momento nosso, né? E o celular agora tira aquela energia que precisa estar conosco neste momento. Os 2 primeiros bancos são destinados para quem está em tratamento espiritual. Essa fileira aqui do corredor, junto ao corredor, e a fileira do corredor, junto à parede, os primeiros lugares são para os médiuns que vão aplicar o passe na fileira. Então, peço que vocês sentem a partir do segundo lugar. Nós temos os cursos que a casa oferece, vários tipos, principiante espírita, curso de doutrina, evangelização. Quem precisar de qualquer informação sobre isso, por favor, consultem a Thaís na livraria, que ela vai indicar os horários, vai estar indicando tudo o que vocês precisam saber. Primeiro dia do mês, a diretoria de doutrina sempre nos indica a leitura de um livro do mês. O livro desse mês é O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem vai falar sobre o livro hoje para nós é o nosso amigo Isaac Kurgonas. Ele faz parte desse nosso trabalho, faz parte de outros trabalhos da casa também. É um livro muito instrutivo para todos nós que já estamos na doutrina, que estamos começando na doutrina. É maravilhoso, espero que vocês prestem bastante atenção e apreendam tudo o que ele tem para falar para a gente. O Gabriel vai fazer a prece de abertura, a Leila vai fazer a leitura da mensagem e do Evangelho, a Laurícia as vibrações e a prece final, a Vera. Que nós possamos estar abertos a todo o conhecimento que nos será passado nessa noite. É sempre muito bom ter todos vocês aqui. Convidem seus parentes, seus amigos, para virem até a casa, para assistirem às palestras pelas mídias sociais, que às vezes a gente não consegue vir, mas a palavra chega até nós de várias maneiras hoje. Então, vamos aproveitar e vamos ter um excelente trabalho junto com Jesus. Que assim seja. Agradecemos agora a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos que Deus facilite a entrada de todo esse conhecimento em nosso coração e que possamos seguir a luz do Evangelho no nosso dia a dia. Graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item, o egoísmo, por Emmanuel. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Do livro de mensagens Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Nem tão bons, nem tão ruins. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém, nem tão bons quanto nos imaginamos ser. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos.
iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaideçamos com o elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tomemos unicamente a Jesus, por exemplo, do que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. No exercício constante do bem é que nos fortaleceremos. Boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria podermos estar nesta noite, todos juntos aqui para participar de mais um banquete espiritual aqui nesta casa, né? E como foi dito, eu vou falar sobre o livro do mês de julho, O Consolador, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Só que antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse livro, vamos falar também um pouquinho sobre o autor espiritual, Emmanuel, e a sua relação com o nosso querido Chico Xavier. Porque no ano de 1931, ocorreu o primeiro encontro de Chico Xavier, que estava com 21 anos de idade apenas, com Emmanuel, o seu mentor espiritual. Mas Emmanuel, ele já acompanhava Chico durante muitas e muitas encarnações no passado, porque os laços deles estão unidos pelos laços mais profundos do amor. E esse encontro ele ocorreu em uma represa, à beira de uma represa, à sombra de uma árvore, aonde Chico Xavier estava rezando. Então, quando ele estava rezando, ele visualizou uma cruz luminosa. E no centro dessa cruz, a imagem de um senhor vestindo uma túnica religiosa, uma túnica branca. Era Emmanuel. E aí começou aquele famoso diálogo que muitos daqui já conhecem e que foi até retratado em filmes. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? E Emmanuel perguntou isso para o Chico por um motivo. É que Chico, ele desde criancinha, ele tinha uma mediunidade muito ostensiva, muito forte. Ele via, ouvia e conversava com os espíritos, como se os espíritos estivessem encarnados. Por isso que ele fez essa pergunta. E o Chico então respondeu, sim, se os bons espíritos não me abandonarem, você não será desamparado. Mas para isso é preciso que trabalhe, que estude e que se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar este compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual é o primeiro? Perguntou Chico. E aqui muitos sabem. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. E no decorrer da vida mediúnica de Chico Xavier, não foram 30 livros, foram 450 livros psicografados. E aqui eu gostaria de focar em um detalhe. Estas 3 palavras repetidas, essa palavra repetida 3 vezes, disciplina, disciplina e disciplina, muitos trabalhadores da casa espírita se espelham nesta palavra e nesse diálogo para trabalhar com o máximo de perfeição possível naqueles trabalhos que abraçaram aqui na casa espírita. E esse encontro entre Chico Xavier e Emmanuel
selou o compromisso mediúnico entre os dois, de fazer que a doutrina espírita ficasse mais ainda conhecida no Brasil e pelo mundo afora. A exemplo que aconteceu na França, na época de Allan Kardec, o compromisso que ele teve também com o Espírito da Verdade, aonde ele desvendou os mistérios, as revelações do mundo espiritual para todos nós. E Emmanuel, ele ditou vários e vários livros para que Chico pudesse psicografá-los. Entre eles estão as obras doutrinárias e de orientação, coleção Vidas de Emmanuel e coleção Fonte e Viva. Todos eles são excelentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Consolador. E Emmanuel também, ele fez parte da grande equipe do Espírito da Verdade, que trouxe a doutrina espírita para todos nós, aonde ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, o item 11, o egoísmo. E esse texto, ele enfoca Jesus como sendo o símbolo da caridade, enquanto Pôncio Pilatos é o símbolo do egoísmo. Porque enquanto Pôncio Pilatos lavava as suas mãos, um homem de bem, justo, que não tinha feito mal algum, era condenado à morte. E Emmanuel, nesse texto, ele nos incita, ele nos orienta a ter mais coragem para vencer o egoísmo que ainda existe dentro de cada um de nós. Porque é necessário ter coragem para reconhecer os nossos próprios problemas e transformá-los, educá-los. E ele diz mais ainda, que os nossos verdadeiros inimigos não estão fora de nós, mas sim estão dentro de cada um de nós. E Emmanuel, ele vai mais longe ao fazer um grande serviço. É que Chico Xavier, ele psicografou mensagens e livros de diversos espíritos, como Maria João de Deus, que foi a sua mãe, Mei e Mei, Maria Dolores, Bezerra de Menezes, André Luiz, entre tantos e tantos outros. Não vou falar todos porque é muito, muito mesmo. E o que acontece? Emmanuel, ele esteve à frente deste grande trabalho mediúnico, como eu disse, mais de 450 livros psicografados, organizando, catalogando, ordenando todos estes livros para que esse grande trabalho de iluminação espiritual pudesse vir até nós nos dias de hoje. E foi pintado também um retrato de Emmanuel pelo pintor mineiro, deixa eu ver o nome dele, Delfino Filho, na década de 1940. E Chico, ele explica que não é que Emmanuel pousou para que este pintor o retratasse. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu na realidade é que um pintor, que já estava desencarnado, e que era amigo de Emmanuel, instruiu os traços fisionômicos de Emmanuel quando ele estava encarnado na Roma Antiga, no grande Império Romano, aonde ele era um grande senador do Estado. E o seu nome é Públio Lentulus Cornélius, neste período. Então foi retratado o retrato dele em branco e preto. E Chico Xavier, vejam só a mediunidade de Chico Xavier. Quando ele viu o retrato, ele disse que realmente era Emmanuel que ele via nas conversas mediúnicas que ele tinha com ele. E ele ressalva um detalhe, que os lábios de Emmanuel eram um pouco mais finos e um pouco mais masculinizados também. Então vejam a potência da mediunidade do nosso querido Chico. E esse retrato, ele está exposto
no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Bem, agora que falamos um pouquinho de Emmanuel e um pouquinho de Chico, vamos falar agora um pouquinho também do livro O Consolador. Mas como que esse livro ele foi idealizado? Como ele surgiu? Ele surgiu em 1931, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, aonde Chico Xavier foi o fundador, juntamente com os seus parentes e familiares. E um irmão espiritual que trabalhava nesse grupo disse aos trabalhadores que seria muito importante que os trabalhadores se debruçassem para estudar os vários temas da doutrina espírita, como lei de encarnação, vida após a morte, fé cega e fé raciocinada, e outros temas também da atualidade sobre a luz da doutrina espírita, como saúde, trabalho, emprego, iguais às preocupações que nós temos hoje. E Chico Xavier, então, ele retratou para Emmanuel toda esta preocupação, essa mensagem do irmão espiritual. E Emmanuel, então, concordou em desenvolver esses temas. E ele bolou um grande trabalho para que esse livro fosse executado, e esse trabalho teria que ser levado pelos trabalhadores da casa espírita, e ele iria ajudar os trabalhadores. E foi assim que esse livro ele foi idealizado, foi formado e editado. Ele tem um formato de perguntas e respostas, igual ao Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec escreveu, é claro, com auxílio do Espírito da Verdade, mas com uma grande diferença. O Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas e, consequentemente, respostas. Enquanto esse livro, ele tem 411 perguntas, dividido no tema de ciência, filosofia e religião. E perguntaram para Emmanuel por que esses três temas. E Emmanuel respondeu, porque a ciência, a filosofia e a religião são as bases da doutrina espírita, para que ela possa ser explicada, compreendida, sentida e colocada em prática na nossa vida. Porque a gente só pode colocar alguma coisa em prática na nossa vida quando a gente sente que ela nos representa, quando a gente sente que ela está em nosso coração. Então a gente leva adiante essa nossa ideologia. Por isso que a doutrina espírita ela tem esses três tripés, né? Ciência, filosofia e religião. E foram mais adiante, então, perguntaram para o Emmanuel, por que a ciência, a filosofia, a religião, então, ela é tão importante para a humanidade? E Emmanuel responde, é que as duas primeiras, a ciência e a filosofia, elas servem para que o homem, para que todos nós possamos desenvolver a nossa inteligência e o nosso raciocínio aqui no plano material, aqui na Terra. E isso tem uma profunda lógica. Por quê? Porque se nós regressarmos a 100, 200, 500 anos atrás, nós vamos ver, observar como que as pessoas viviam naquela época, sentiam e compreendiam o mundo, e como nós hoje vivemos, sentimos e compreendemos o mundo de uma maneira muito melhor. Observemos, antigamente, as mulheres, para lavar roupa, elas tinham que se dirigir aonde? A um riacho, a um rio, e aí lavar a roupa, batendo a roupa na pedra, não é verdade? Hoje o que acontece? Qualquer pessoa, inclusive os homens, podem abrir a máquina de lavar, colocar a roupa suja na máquina e apertar o botão. Ela faz o resto, não é? Então olha como desenvolvemos. Antigamente, muito se morria por qualquer doença. Hoje não. Hoje temos vacina para muitas e muitas enfermidades. Antigamente, quem vivia numa aldeia, morria naquela aldeia sem saber o que acontecia ao redor. Hoje não.
Quem mora em uma pequena cidade sabe o que acontece ao redor do mundo inteiro. Então vejam bem, a ciência e a filosofia, elas servem para alavancar o nosso desenvolvimento e a nossa inteligência. Mas aonde entra a religião aí? Bem, Emmanuel disse que a religião serve para despertar o nosso lado divino que existe em cada um de nós. A religiosidade serve para acender mais ainda essa luz, essa centelha divina que existe dentro de cada um de nós, que nos liga da terra para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira terra. Então, é uma colocação muito interessante essa que foi feita pelo Emmanuel. E mais uma coisa. Deixe-me ver aqui. E eu gostaria de enfocar a seguinte questão. A religiosidade, a filosofia e a ciência, elas são muito importantes para a maioria de todos nós. E quando a gente fala nelas, a gente percebe que existe uma situação muito intrigante, que se nós sabemos que a religião ela é muito importante para todos nós, por que é tão difícil de segui-la? Essa religiosidade. E Emmanuel, ele vai desenvolvendo estas questões também, quando ele nos explica que todos nós vamos desencarnar algum dia. E isso é uma realidade que não dá para negar. E quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos continuar a sentir, a agir e a pensar da mesma maneira que nós sentíamos, pensávamos e agíamos no plano material. Não vai haver nenhuma transformação, não vai haver nenhum milagre. Nós não vamos nos transformar em pessoas melhores só porque fomos para a pátria espiritual. Não vamos nos transformar naquela pessoa que nós gostaríamos de ser apenas porque desencarnamos. O que vai acontecer é que nós vamos conseguir ser aquela pessoa que nós gostaríamos de ser, mais serenas, mais equilibradas, mais elevadas, aqui mesmo no plano material, na família em que nós estamos, no trabalho que nós estamos atualmente e na realidade em que nós vivemos. E aí nós vamos nos transformando cada vez mais em espíritos melhores. Então, a nossa realidade material é a nossa verdadeira escola para a transformação que tanto queremos. Porém, os nossos professores, eles vão ser os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos guias, o nosso mestre Jesus. Porque eles já passaram por todas as experiências que nós estamos passando. Então, eles têm a experiência, as lições para nos passar, para que nós possamos vivenciar as nossas provas e as nossas expiações. E muitas vezes os irmãos espirituais, eles materializam as lições que eles querem nos passar através dos livros. Como esse livro que nós estamos estudando, O Consolador, que foi um legado que os trabalhadores daquela casa espírita, juntamente com Chico Xavier e Emmanuel, deixaram para todos nós. E vejam bem, esse livro, como eu disse, ele tem 411 questões e são atuais até no dia de hoje, mesmo passado 87 anos. E aí está a grande beleza do livro espírita, é que ele nunca se desatualiza, ele sempre está atualizado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual um outro livro que
está atualizado? Um outro livro espírita que nunca cai de moda. Alguém consegue me responder? Oi? Isso. O Evangelho do Cristo, que conta a vida do Cristo de Deus, o Novo Testamento, assim como o Velho Testamento, porque são revelações do mundo espirituais que nunca caem de moda. Agora, uma outra pergunta. Será que a humanidade está lendo e seguindo estes livros? Pelas notícias que saltam da tela da nossa televisão, de guerras, de conflitos, diferenças sociais e corrupções, eu creio que a grande maioria da humanidade apenas está lendo, mas não está colocando em prática. Porque se colocasse em prática, o nosso mundo, o nosso planeta Terra, estaria numa condição infinitamente melhor do que está hoje, não é verdade? E isso me lembrou uma questão desse livro, aonde perguntaram para Emmanuel, já estou acabando, viu, gente? Aonde perguntaram para o Emmanuel, há 87 anos atrás, quando o homem ainda nem tinha chegado na Lua, o homem poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Ou seja, o homem poderá descobrir vidas em outros planetas e ter êxito numa viagem para explorar outros planetas? E atualmente nós vemos as nações poderosas investindo rios de dinheiro para ir até Marte e colonizá-la, e também ir à Lua e explorá-la. E Emmanuel, ele responde que enquanto o homem somente pensar em tirar proveito próprio e somente em beneficiar a si mesmo, é melhor que ele não tenha êxito nas viagens espaciais. Porque se ele não sabe preservar o mundo em que vive, e o mundo em que vive também aquelas pessoas que ele ama, o que ele fará em um planeta que ele não necessita para viver e na qual também as pessoas que ele amam não vivem lá. Então, ele somente irá destruir aquele planeta em benefício próprio. Por isso, a providência divina mantém o planeta Terra isolado, como se fosse uma pequena ilha no meio de um gigante oceano, para que nesta ilha, para que nesse planeta, os homens possam primeiro aprender a amar a si mesmo e depois amar e respeitar o outro, para depois partir para as novas descobertas. Então, olha só a resposta desse espírito grandioso. E aí a gente pode entender aquela pergunta que Emmanuel disse para o Chico, quando ele perguntou o seguinte: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Que nós possamos fazer essa mesma pergunta para nós. Se nós estamos dispostos a trabalhar com os dons que Deus nos deu, com disciplina, disciplina e disciplina, para sermos felizes, igual o Chico foi, e isso eu não tenho dúvida. Porque se nós estivermos dispostos, a ajuda do mais alto não nos faltará, assim também como não faltou ao nosso querido Chico. Então, meus amigos e minhas amigas, esta é uma pequena palhinha, vamos dizer assim, do muito que esse livro tem a oferecer. É um livro de cabeceira que vale a pena ser lido, uma pergunta todos os dias antes de dormir, para que possamos ter um sono equilibrado e sintonizados com a espiritualidade maior. E que todos nós possamos ter um bom final de trabalho. Que assim seja.
E assim, vamos agradecendo ao Isaac por todo esse banquete que trouxe para nós de ensinamentos e que possamos, paulatinamente, ir incutindo nas nossas vidas e a cada dia tendo mais disciplina. Disciplina para conosco mesmo e para com o próximo. E assim vamos nos transportando para um lugar tranquilo, sereno, onde possamos sentir essa paz de Jesus a nos envolver, de preferência uma praia, onde possamos caminhar e à medida que as ondas vêm, possa nos trazer as bênçãos do amor, da sabedoria, de tudo aquilo que estejamos precisando, de tudo aquilo que viemos buscar. E à medida que as ondas vão embora, que ela possa levar tudo aquilo também que nós não necessitamos mais, tudo aquilo que vai nos desarmar para o dia a dia, nos tornando mais leves, mais receptivos, tudo aquilo que não nos interessa mais. Cada um tem os seus pedidos a fazer. E assim, os médios que já se prepararam, que possam ser os receptores dessas energias amoráveis que vêm do mais alto, envolvendo a cada um de nós. E que uma luz branca adentre o nosso coronário, envolvendo esse centro de força, com muita sabedoria, muita paz, organizando as nossas ideias, os nossos centros de força, assim como o frontal, e que as nossas decisões diuturnamente sejam as melhores que possamos oferecer para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. E descendo essa luz adentra o nosso laríngeo, tornando a nossa fala harmoniosa, acolhedora, fraterna. E envolvendo esse centro de força com todas as bênçãos do Pai. Assim como o nosso cardíaco, que um róseo amorável envolve todo esse centro de força, trabalhando e limpando todas as nossas vias coronárias, facilitando esse órgão para o desenvolvimento do amor, da percepção, do aconchego, e que possamos sentir esse abraço fraterno de energia nos envolver. Assim como o nosso gástrico, que possa ser retirado todos os miasmas que ali se encontram, limpando e energizando todo esse centro de força, com as energias benfazejas, trazidas do mais alto. Descendo um pouco mais, o nosso esplênico, energizando num tom amarelo, vibrante, assim como os nossos suprarrenais, fígado, rim, intestino, todos os nossos órgãos que precisam dessas bênçãos fortalecedoras para o desenvolvimento diário. Descendo para o genésico, esse órgão co-criador, trazendo todas as energias que necessitamos para o viver e conviver, assim como as nossas pernas, descendo, passando pela planta dos pés, subindo até o básico, e vértebra a vértebra vai fortalecendo e energizando toda a nossa coluna, facilitando
o nosso caminhar diário, sempre de forma saudável, evolutiva, energizante, e fechando novamente no coronário, nesse centro de força. E como uma chuva de bênção cai sobre todos nós. E assim, energizado que estamos, pelo tanto que recebemos, vamos vibrar por todo esse planeta azul, pelas nossas melhores atitudes, por tudo que nós possamos fazer por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Vamos vibrar por todos os países que possam estar passando por situações difíceis nesse momento, seja ele de saúde, de acolhimento, de envolvimento, de fraternidade. E assim, vibrando também para os hospitais, pelas casas de repouso, pelos orfanatos, por todas as equipes que trabalham em prol dos nossos irmãos mais necessitados. Vamos envolvendo também as penitenciárias, para que os nossos irmãos que ali se encontram possam reavaliar as suas atitudes. Também pelos nossos governantes e pelos governantes de todo esse planeta azul, que possam trabalhar de forma uníssono para o bem de toda a humanidade. Vibrando também pelas urnas, onde colocamos ali os nossos pedidos, seja para os encarnados ou desencarnados, que esses pedidos possa o Senhor da vida atender, na medida do possível, aquilo de acordo com o merecimento de cada um. Vibrando também pelos nossos lares, que os nossos semelhantes, que às vezes não puderem estar aqui, que possam receber essas benesses também, que possam ser o nosso lar energizado, fortalecido no amor do Pai. E assim, Senhor, vamos também vibrar pelas águas, se trouxemos ou se por acaso deixamos em nossa casa as garrafinhas que possam ser os filtros que está em nosso lar, as garrafinhas que estão nos carros, no nosso trabalho, ser energizada, fortalecida naquilo que nós estamos precisando, que os remédios necessários para a nossa evolução física, moral e espiritual possam estar ali para nos abençoar a cada dia. E que assim que vamos tomando essa água, possamos também fazê-la através de uma oração, de uma mentalização, de tudo aquilo que nós estamos necessitando. E rogamos, Senhor, que permaneça sempre conosco, que nos dê uma semana abençoada e que na próxima semana possamos estar aqui novamente reunidos para mais um fortalecimento da Tua luz em nós mesmos. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento e que a Tua paz esteja conosco. E vamos para a prece de encerramento e agradecimento. Com a graça de Deus, que assim seja. E assim, Pai, com o nosso coração cheio de paz, de amor, de luz, agradecemos a Ti, Pai, e a toda a espiritualidade maior, por este momento, por tudo que nos foi passado hoje, que possamos refletir e colocarmos em prática da melhor maneira possível, procurando sempre colocar em prática no nosso dia a dia. Que tenhamos uma semana de paz, de amor e muita luz.
Que assim seja, Pai, graças a Deus. Boa noite a todos. Só um instantinho, por gentileza, não saiu ainda, não. Nós temos 2 recadinhos rápidos, bem rápido mesmo. Prometo liberar vocês até meia-noite. É rapidinho. Boa noite. Bom, eu tenho 2 recados. O primeiro, é saber o seguinte: quem faz aniversário no dia de hoje? Ninguém? Quem faz aniversário em julho? Em julho? 1, 2, 3, 4. Agora, quem faz aniversário na primeira quinzena? 1 e 2. Tá? Quem faz aniversário no dia 10? Então vamos lá. Na primeira quinzena, quem faz aniversário? Fonte de luz, paz e amor em Jesus.